Professor Fernando. Fernando Siqueira, há quase 30 anos residindo em Juquitiba. Eu conheci a ANAP, agora retrospectivamente, não no seu iniciozinho, mas foi na virada do ano 2000. Gaines chamou-me para ajudar na redação de algumas coisas, inclusive desse pequeno folder que está aí nas mãos de todos nós, juntamente com o André. E eu poderia dividir a ANAP, a situação em que nós vivemos no nosso município em dois momentos. Isso é um problema nacional. Nós vivemos uma mentalidade com Pelé, sem Pelé. É isso mesmo. Os senhores não tinham nascido quando eu assisti a primeira Copa do Mundo em que nós fomos campeões. Então, enquanto houvesse o Pelé no time, nós enfrentávamos multidão, o que viesse pela frente. Em 62 ele ficou realmente em campo, adoeceu, passamos aquela dificuldade, mas ainda ganhamos. E então, qual a dificuldade que nós temos enquanto povo, quanto formação? Eu sou professor de filosofia, de história, de uma série de coisas. O Gaines era o nosso Pelé. Me perdoem todos vocês aqui presentes, a exceção feita do doutor ali, que eu sei que é uma sumidade. Eu viajei com Gaines em todos os lugares. Quando o Gaines levantava, a gente voltava até assim vaidoso, porque ninguém tinha condições, os técnicos todos não tinham condições de discutir com ele, porque não só ele era capaz de discutir, mas ele era capaz de dar uma solução. Nunca me esqueço quando ele disse: ao invés de vocês agredirem as nossas águas aqui em cima, coloquem essas adutoras no delta do Ribeira de Guape, que é imenso. Vocês vão gastar menos, porque o caminho do trem já está pronto, não é? Só que não interessava, porque aqui nós temos interesses imobiliários. Ora, então, nós dormíamos em berço esplêndido. Gaines vai para a partida, estava tudo resolvido. Aí, justamente em 2002, 2003, ele viveu algumas dificuldades graves de família, até orçamentárias. Para dizer para os que não sabem, o Gaines foi chamado para falar nas Nações Unidas pela ANAP, né? Tal era o prestígio. Então, o rigor dele, qual o rigor dele? Agora vamos falar aqui, eu tenho essa cara europeia, mas eu sou bem tupiniquim no que eu vou falar agora. Bastou entrar dinheiro, aparece a corrupção. Fernando Meirelles, num livro dele que eu li há tempos atrás, ele contando toda a história daquela garotada, né, que fez um mundo novo do cinema e da televisão brasileira, ele falou: na hora que nós começamos a ganhar muito dinheiro, acabou o sonho. E eles se desentenderam todos. Isso não aconteceu aqui porque a ANAP nunca teve dinheiro, não é? Então, não foi falta de entusiasmo, é porque todos nós aqui, na verdade, humildemente, não tínhamos o preparo dele. E o resultado, nós não corremos atrás de formarmos, coisa que a nossa querida Clélia está vindo para fazer e alguns outros. Então, qual a minha fala? Em 2013, depois, num momento até de grande dor para mim, Gaines ligou, disse: eu estou com uma doença letal, eu vou morrer, mas ficou até muito realmente envaidecido. Ele falou: eu quero ressuscitar a ANAP, mas eu quero que sejam pessoas com o teu caráter, que tenham a tua integridade. E por isso eu voltei, chamou o André, etc. Então a ANAP, em primeiro lugar, tinha uma linha de pensamento muito ativa, mas dentro do quê? Corrupção não. Nunca me esqueço, numa reunião que nós tivemos ali na Alberta, um vereador da época, todo mundo conhece, ele é um profissional estupendo, o Marco Aurélio, e entrou o primeiro dia de campanha. O Gaines falou: Marco, com todo o respeito, você sabe quais são os nossos estatutos. Você não pode permanecer enquanto estiver em campanha. Quer dizer, ele não misturava mesmo as sintonias. Ora, em verdade, passaram de 2002, de 2003 para cá, já são quase 15 anos, né? Se a minha matemática 13 anos. 13 anos.
Então, quando nós retomamos, nós chamamos várias figuras jovens, muito boas, e que vieram com várias ideias que envolviam a necessidade de nós termos um caixa, uma situação pecuniária, porque eu costumo dizer filosoficamente, voluntariado é coisa para rico. Quem pode ser voluntário é porque tem uma situação monetária estável. Quando a gente tem que trabalhar no dia a dia, eu que sou professor, a escola ligou, eu digo, não vai dar para ir naquela reunião, porque se eu não for em casa vai diminuir a receita. Então, por exemplo, nesse sentido, a ideia da OCIP é uma ideia muito inteligente. Eu sempre falei de termos ou nos transformarmos numa OCIP, porque ela tem realmente, do ponto de vista jurídico, uma agilidade e a possibilidade de pagar as pessoas mais engajadas, etc. Bem, mas neste exato momento, eu creio que as duas coisas podem andar juntas. A ANAP deveria, com empenho, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo, Cláudia, que vem para o Brasil ficou mais iluminado, perceberam? Ela trouxe mais luz. Clélia, que veio com todo o seu saber e que fez um trabalho fantástico no bairro dos Barnabés. E o que eu fui ver? Porque eu não sou da área. Um entusiasmo daquela garotada toda e dos jovens pelas questões ambientais. Quando é que o que eu fiz ao longo desses anos? Eu participei de um partido que, infelizmente, se eu falar o nome aqui, todo mundo vai me apedrejar. Mas, enfim, PT. Por causa do PT, nós corremos atrás de uma coisa importantíssima, que era o repasse já. Então, eu via naquilo uma eficiência fantástica, porque a lei foi votada, é 100% de repasse para os municípios que preservam, mas Geraldinho, que está no poder, Geraldinho tranca essa lei porque ele quer ficar com 60%. E é por isso que não vem nada para nós. Aliás, quase como se fosse meu filho, o Pedro Ângelo fez uma batalha fantástica neste sentido. Não é verdade? E isso é importante porque é um direito. Veja, parece que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo de bom. Por causa do trabalho da Clélia, eu também fui várias vezes representando ao comitê de bacia, representando não só Juquitiba, mas a própria ANAP. E nós conseguimos um êxito brilhante, porque além desta agressão ecológica, certo? Era bom que o Marcos estivesse aqui para tapar a boca de todo mundo que diz que não. Eles iam fazer aquela monstruosidade na cabeceira do rio Juquiá. E isto nós vencemos. Foi barrado. Entende? Tem muito pano, tem muita matéria a ser discutida dentro disso. Nós estamos numa situação de inferioridade porque, queiram ou não queiram, os magnatas do dinheiro vencem a toda hora, nem nos tomam em consideração. Então, recentemente falei com um indivíduo íntimo, Geraldinho, que mora lá perto das Laranjeiras, fascinado com aquilo tudo. Fascinado por causa dos negócios imobiliários que vão rolar lá. Então, pelo menos ele foi leal, ele não mentiu, ele não colocou nenhuma máscara. Ora, então, nesse aperçu, o que eu gostaria de dizer? Nós temos uma necessidade imediata de formar a nossa juventude, assim, na situação capilar, com dados, com informações, para que eles se apropriem de algo do ponto de vista intelectual que faz parte da vida deles. Para eles não é uma questão de estar informado como para formar aqui um Greenpeace, não. Eles vivem aqui, eles são os protagonistas dessa realidade, certo? Então, este trabalho de formação, nós poderíamos de imediato levar adiante, especialmente com os mais jovens, não é verdade? Espero que não nos coloquem óbices em usar esses espaços públicos nessa nova administração. E aí poderíamos levar adiante, porque não há nenhuma dificuldade em participar das duas instituições, fortalecermos a OCIP da Iara para que pudéssemos correr atrás também de termos uma organização que 24 horas por dia dá assistência à nossa população, que está informada e tudo, certo? Então, este é o meu
posicionamento atual, por mais que eu não tenha tanto preparo nas questões ambientais, eu vou morrer em sala de aula. Vai ser lindo. O professor morreu, e aí, com 90 e poucos anos, alguns de vocês serão certo? É paixão a gente não consegue largar. É isso.